POD retorna com Veritas. Uma jornada através da verdade em um mundo saturado de ilusões e desinformação. O POD surge com Veritas, um álbum que convida a uma profunda reflexão sobre a verdade através de letras poéticas e melodias contagiantes. A banda nos guia por uma jornada introspectiva, questionando crenças e buscando a essência autêntica da realidade. Veritas não é apenas um álbum, é um convite à busca pela verdade interior. É um lembrete de que, em meio ao caos, a verdade sempre existirá, cabendo a nós encontrá-la e abraçá-la. Prepare-se para mergulhar em um universo de questionamentos e descobertas, com o novo álbum do POD. Veritas já está disponível em todas as plataformas digitais, e hoje vamos falar sobre esse álbum no Bolacha Mole Podcast. Bolacha Mole Podcast. É isso aí, estamos todos ansiosos para ouvir esse track by track do álbum Veritas do POD. Mas antes, se você gosta aí do nosso trabalho, tá vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também dar aquele joinha maroto, ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos lançamentos. Também nos siga no Instagram que a gente bomba lá de informação todo dia, toda semana, tem muito material lá sobre os podcasts que a gente lança, sobre o Bolacha Mole Podcast e muito mais informações além do usual. Nós temos também o nosso Twitter, o Twitter X, o passarinho azul lá, que é o @bolachamolepod. Também estamos na rede mais dançante das internet, que é o Bolacha Mole Podcast, também no TikTok. E se você é um cara mais old school, um cara mais tranquilão, que não se envolve muito nas redes sociais, manda um e-mail pra gente com a sua sugestão, sua crítica, enfim, o que você quiser no bolachamolepodcast@gmail.com. E por fim, se você quer nos ajudar a manter esse projeto ativo e reluzindo por toda a eternidade com informações do rock e do metal, ajude a gente no Apoia-se, pelo valor simbólico de uma luva de goleiro furada de 1999, você consegue ajudar a gente com esse troquinho e manter esse projeto vivo. É só acessar o apoia.se/bolachamolepodcast e pode ter certeza que se você apoiar a gente lá, você vai receber um mimo, com certeza. Então é isso, meus queridos. Vamos logo pro episódio que eu tô ansiosão. Bolacha Mole Podcast. Pois é, e vamos falar dos autores dessa obra que vamos explorar hoje, né? A banda POD nasceu na cidade de San Diego, na Califórnia, em 1992. E a sigla POD, para quem não sabe, significa Payable on Death, que é algo mais ou menos parecido com Você Pagará na Morte, né? E essa banda, ela é quase mais do que só música, ela é quase um movimento cultural, pois mistura, além da sonoridade do hard rock, hardcore, do hip hop, do reggae, do new metal, também mensagens de positividade, mensagens de fé inabalável, e isso acabou conquistando fãs ao redor do mundo todo. A formação da banda, ela conta com o Sonny Sandoval nos vocais, o Marcos Curiel na guitarra, o Trad Daniels no baixo e o Youth Bernardo na bateria. O Dio, a banda que já lançou mais de 11 discos de estúdio, alguns DVDs ao vivo, vendeu mais de 12 milhões de cópias ao redor do mundo, além de ser conhecida por vários sucessos, né, como Alive, Youth of the Nation, Satellite, Sleeping Awake, Boom. E a banda também conta com várias indicações, né, a premiações como o Grammy, MTV Music Awards, disco de platina dupla. Então é uma banda assim, que tem um histórico vencedor, no mínimo, podemos dizer assim. Você concorda comigo, Thiago? Com absoluta certeza, né? É uma banda antiga já, desde 92 na estrada,
já com muita bagagem. No momento ali dos anos 2000, no álbum Satellite, eles explodiram de uma maneira absurda. Eu acho que foi o álbum realmente que lançou eles para a carreira mundial. E é uma banda fantástica, assim, um pouco talvez diferente do que a gente esteja acostumado a ouvir no sentido de letras, principalmente, porque a maioria das bandas de rock e metal trazem um pouco dessa questão da depressão, de enfrentar demônios e tudo mais, aquelas letras pesadas. O POD já vem numa proposta diferente, letras positivas, letras animadoras, de ir pra frente, se juntar, se amar. Então é um negócio muito bonito mesmo, e eu sou muito fã de POD. Pois é, cara. E em maio desse ano, né, 2024, o POD presenteou o mundo com seu 11º álbum de estúdio chamado Veritas. Com 11 faixas inéditas, o disco marca um retorno poderoso da banda californiana, explorando temas já comuns, né, aos ouvintes desse grupo. Fé, esperança, resiliência e a busca pela verdade em um mundo em constante mutação. Né? Veritas é um álbum maduro já da banda, né, reflexivo, e que demonstra uma certa evolução musical do POD, sem perder a essência, né, das músicas que consagraram, né, esse grupo. A sonoridade mescla alguns elementos de hardcore, metal, aquilo que a gente já está um pouco mais acostumado, né, um pouco de reggae, até hip hop, e cria uma atmosfera um pouco já conhecida, mas ao mesmo tempo com uma característica, digamos assim, mais nostálgica, talvez para alguns, né? E talvez até uma roupagem mais madura. Você concorda com isso? Você acha que é um álbum mais maduro do POD? O que você acha? A própria banda comentou que esse álbum é um álbum muito coração, né? A gente vê isso nas músicas, vê na sonoridade, vê nas letras. É um álbum muito coração realmente do POD. E eu senti sim essa nostalgia aí que você comentou. Eu ouvi muitos álbuns antigos na minha época de adolescente, juvenil, no mundo do rock e do metal. Eu ouvi muito os álbuns mais antigos do POD e realmente esse álbum novo deles me trouxe algumas lembranças dessa época, sim. Então a pegada do hip hop, a pegada do metal, misturando elementos de reggae, ficou um negócio assim que marcou a minha visão da banda, e agora eles trazem de novo aí no álbum Veritas. Talvez seja um álbum para agradar novos e velhos, né? Não sei. Vamos trabalhar então faixa por faixa desse álbum na sequência. Relaxa Mole Podcast. Bom, então vamos trabalhar aqui faixa por faixa, obviamente, começando, adivinha? Pela primeira faixa, que se chama Drop, e tem participação do vocalista da banda Lamb of God, o Randy Blythe. Cara, que pra mim, assim, no mínimo, já é uma coisa que chama atenção. Primeiro, por ser uma faixa de abertura com um cara de uma banda que tem um estilo bem diferente, inclusive temáticas bem diferentes, mas que ficou um som, cara, na minha opinião, excelente, cara, excelente. O que você achou da faixa 1, Drop, Thiago? Cara, eu acho que é uma das minhas favoritas do álbum. É um pouco de, né, eu sou suspeito em falar, eu gosto muito de Lamb of God, gosto muito do Randy, o vocal dele pra mim é muito bom. Eles usam o vocal dele muito bem nessa faixa também, né? E realmente é meio surpreendente você colocar uma música de abertura de álbum já com uma participação especial de uma pessoa de um estilo completamente diferente, né? Mas a música em si, ela é bem pesada e me agradou muito aos ouvidos. Eu gostei também da parte inicial da música, né? Aquela introduçãozinha em especial, dando as boas-vindas, agradecendo por estar ouvindo o álbum Veritas. Gostei bastante também. Tem uma parte no início, né? Tem uma parte no final, também encerra, né? Uma fala em espanhol. Agora, eu acho que, apesar de ser uma participação diferente, acho que encaixou bem com o estilo da música, né? Acho que o POD tem 3 participações nesse disco, e acho que as 3 músicas que teve participação, eles encaixaram no estilo mais da pessoa que eles convidaram, assim. Eu achei isso interessante, pelo menos na minha visão, né? Acho que eles encaixaram o estilo deles ao estilo do Randy, assim, mais. Eu acho que ficou legal, assim, cara. Então é uma música aí que tá nas minhas preferidas do álbum, assim, cara. Quer dar nota nessa música?
Vamos fazer uma avaliação aí de 0 a 5 estrelas? Beleza, eu, dentro do conceito do álbum, pra mim é uma música muito boa. Eu ainda não acho que seja uma das melhores, mas tá num nível muito bom. Eu dou 4 de 5, cara. 4 de 5? Pra mim é acima ainda. Eu gostei muito dessa música. A questão da letra dela também é bem empolgante, né? Diferente, animadora e tal, encorajadora, assim. Então essa música dentro desse álbum, pra mim tá no top. 5 estrelas. Legal, tudo certo, ninguém briga aqui, tá, gente? Só A música é opiniões boa. aí dentro, né? A música é boa no final das contas. Legal. Então vamos para a segunda faixa do disco. Pode ser? Bora. Nossa Mãe Podcast. Então vamos falar da segunda faixa do disco, que se chama I Got That. Nomezinho dificilzinho, né? Ela tem um estilo, na minha opinião, cara, mais parecido com o estilo propriamente dito do P.O.D., né? Ela é uma música boa, tá? Inclusive, se eu não tô enganado, foi o último clipe que eles lançaram desse álbum, né? Foi o clipe do I Got That. Eu acho que tem um grito muito legal no final, assim, que acho que a parte final da música ganha um peso que é bem característico do P.O.D. E umas rimas legais, assim, né, cara? Ela tem uma pegada, o famoso rap do P.O.D. ali, no hip hop do P.O.D., que é muito massa. E eu acho que já traz um reencontro mais característico ali dos fãs da banda mais antigos, com um estilo mais específico. É uma música que eu gostei bastante do álbum, cara. É uma das minhas preferidas, assim. O que você achou aí dessa I Got That, Thiago? Essa música pra mim realmente ficou muito boa também. Ela é bem característica daquele P.O.D. mais clássico que a galera mais velha já conhece bem profundamente, né? Eu achei só o riff de guitarra um pouquinho mais pesada, aquela bateria um pouquinho mais lenta, assim, para dar um pouco de impacto assim na música, mas ficou muito legal porque todo esse contexto do riff de guitarra e da bateria mais lenta traz uma ênfase pro vocal, que ficou bem bacana também. Então eu gostei muito dessa música. E um dos pontos que eu mais gostei da música em si é a questão da letra dela, porque ela, diferente um pouco daquele tom meio de autoajuda que o P.O.D. traz às vezes nas letras, ele tem uma letra um pouco mais de autoconfiança, tipo, vem comigo que você vai curtir, eu sou foda, mas não num tom pejorativo, nada nesse sentido. É autoconfiança mesmo, assim, sabe? Eu achei bem legal essa parte da letra, todo o contexto da letra da música eu achei bem interessante. Eu me lembrou muito os primeiros discos mesmo, assim, antes da fase new metal ainda, né? Fase até anterior, assim, fase mais punk rock quase que eu vi, assim. Eu achei bem, bem interessante. E vamos pra notinha, né, cara? Notinha que eu dou pra essa música dentro do contexto, né, do que eu entendi do álbum, do meu gosto em cima desse álbum. Eu também vou de 4 de 5, cara. Qual que foi a sua nota? Essa música pra mim a gente tá cravadinho, certinho. Eu também dou 4 estrelas pra essa música e acredito que o álbum tá indo pra uma trajetória bem interessante, hein? Essas duas primeiras músicas aí começaram muito bem no álbum. Concordo, cara. Acho que é um começo bem, bem interessante do álbum. Mas então vamos pra faixa 3 agora. Nossa Mãe Podcast. Então vamos pra faixa 3 do disco, que se chama Afraid to Die, com mais uma participação tanto quanto diferente, que é da Tatiana Schmailiuk. Eu acho que é isso, tá? Vocalista da banda Ginger, que inclusive também estará fazendo turnê pelo Brasil no final deste ano de 2024. É uma faixa que já foi trabalhada bem anteriormente, foi lançada muito antes, né? Foi o primeiro single, na verdade, dessa fase, né? Do disco Veritas, do P.O.D. Então é uma música que já tá fazendo bastante tempo aí que a galera tá ouvindo. Tem um refrão, na minha opinião, bastante chiclete, assim, cara. É uma coisa que você ouve uma, duas vezes, fica na tua cabeça o dia inteiro, cara, reverberando o refrão, que não é ruim, tá? Muito pelo contrário, eu achei muito legal. Eu tô falando sobre a música, o refrão tá na minha cabeça aqui. Eu achei a participação da Tatiana legal, apesar de eles não explorarem talvez o lado mais cultural dela.
né? Eles usaram o lado mais harmônico dela, o que não necessariamente também é ruim, achei que ficou bom. Acho que poderiam ter explorado talvez um pouco o lado mais gutural, mas acho que se encaixa com a música, assim. Tem um toque de teclado no piano, não sei muito bem qual foi feito, que é bem interessante, cara. E é o single de sucesso desse disco, na minha opinião, assim, cara. Eu acho que a música de trabalho desse disco é a música Afraid to Die. O que você achou, Thiago? Cara, assim, né? A gente tem uma música do P.O.D. aí com uma participação especial da Tatiana, do Ginger, né? Ginger, que é uma banda muito aclamada aí no mundo do metal, vem fazendo shows gigantescos por todo mundo. E a Tatiana tem essa característica do vocal dela de trabalhar muito bem os vocais mais limpos quanto os vocais mais guturais, né? Nessa música como um todo, quando eu vi a chamada que teríamos uma música do P.O.D. com a Tatiana e do Ginger, eu imaginei algo completamente diferente. Talvez um pouco mais parecido com a primeira música, que a gente tem a participação do Randy, do Lamb of God. Mas não foi o caso, me pegou de surpresa assim, a participação dela. É uma música assim, calma, tranquila, com um refrão chiclete. O vocal dela parece limpo no refrão, sem muitas embromations, sem muito o que inventar. Eu confesso que, assim, no meu sentimento, eu esperava um pouquinho mais da participação da Tatiana, um pouquinho mais da voz dela na música e um pouquinho mais de peso nessa música, que eu acho que combinaria demais, assim. Então, para mim, não é das minhas favoritas, eu concordo que é uma música muito boa de trabalho, para divulgar, para mostrar para quem não segue tanto assim de perto o metal, é uma música excelente, mas eu fiquei com um sentimentinho ali de quero mais. E aí, cara, qual que é a tua avaliação, então? Essa aí eu vou ter que diminuir um pouquinho a nota, de 0 a 5 estrelas eu vou dar 3 estrelas. Não é uma música ruim, mas não é das minhas favoritas. Entendo, cara, eu já fui no movimento contrário, assim, eu já acho que essa é a música que vai marcar esse disco, assim. Tudo bem que eu também concordo com você e tenho minhas ressalvas em relação à música, do tipo assim, acho que a Tatiana poderia, né, enfim, aparecer um pouco mais na música. Só que eu acho que essa vai ser uma das músicas do disco, assim, sabe? E é uma música que ficou na minha cabeça a semana inteira e sobressaiu as outras. Eu até acho que tem músicas que me interessam mais, mas eu acho que essa foi uma música que ficou acima das outras na minha cabeça e ficou marcado mais. Então essa vai ser 5 de 5, cara, porque não consigo tirar essa música da minha cabeça, cara. Ela tá ali presa. Ela então tem eu um acho potencial, que tem poder, né, cara? Tem um potencial para ser uma música ali que vai ser muito ouvida como Youth of the Nation no futuro, assim, alguma coisa assim. Eu concordo com você, mas discordo. Ok, e tudo bem. Seguimos então para a próxima música. Relaxa Mole Podcast. Então estamos na faixa número 4, que se chama Dead Right, certo? É uma música que também remete um pouquinho aos primórdios do P.O.D., na minha opinião. Tem alguns gritos bem legais, o ritmo da música é bom, uma pegada um pouco mais punk, né? Lembra e o Ninho, inclusive, em algumas partes, cara, do vocal. Achei bem interessante essa referência, não que seja uma referência para o P.O.D., né? Mas é uma coisa que você acaba associando. E tem uma parte lenta da música que é muito legal, um pré-refrão ali que é bacana. Gostei bastante, cara, também uma das minhas músicas preferidas do disco aí. O que você achou de Dead Right, Thiago? Eu achei a proposta da música bem boa, não é uma das minhas favoritas do álbum, com certeza. Mas eu gostei bastante da música, ela tem essa pegada mais quebrada, uma parte mais lenta, uma parte mais pesada. E uma das coisas mais interessantes que eu achei dessa música foi com relação que o que o álbum do P.O.D. tem trazido até agora, no sentido de mensagem que eles querem passar, é aquele tom, né, de brigue pelas suas crenças e enfrente e busque ter a sua voz ativa. E essa música, Dead Right, meio que traz um pouquinho de não fique tão fechado só nas suas crenças, abra um pouquinho a mente também, porque senão você pode perder o que o mundo está te oferecendo. Achei interessante dar uma quebrada no álbum, no sentido da mensagem que eles querem passar, mas é uma música que para mim ali não passou da nota 3 da avaliação das 5 estrelinhas ali.
que é mais interessante dessa brincadeira de fazer o track by track é isso, né, cara? Às vezes o que é a melhor música pra um é a pior música pra outro dentro do disco, né? Essa pra mim é uma das preferidas, ela é 5 de 5, velho. Pra mim é uma das que eu mais gostei, porque é isso, né, cara? A gente às vezes toca na gente a música de maneiras diferentes, né? Então essa música pra mim é uma das músicas que eu mais me diverti ouvindo. Diferente da música anterior, ela é uma música que me diverte mais. A outra é uma música que fica mais emocional. E essa é um pouco mais divertida pra mim, é mais legal de ouvir, sabe? Uma música mais agitada, assim. Então, eu gostei muito de ouvir, me lembra muito anos anteriores, quando você ouvia POD há muito tempo atrás. E pra você já não é, né? E só pra galera entender que não tem problema, né? Tipo, a gente não tá fazendo uma avaliação super crítica, mas uma avaliação pessoal mesmo, né? De gostos pessoais da banda. E tudo bem, né? Não tem problema. Muito bom. Fechamos então? Você com 3 e eu com 5. Olha só, então vamos que maravilha. Pra faixa 5, então. Bora lá. Relaxa Mole Podcast. Estamos agora na 5ª música do álbum, chamada Breaking. Pra mim, é a música que dá uma quebrada no álbum. Nesse momento, parece que ele está direcionando o álbum para um outro lado, né? Tá abrindo para uma etapa nova do álbum. Ela é um pouco mais lenta, um pouco mais emotiva, mas que me tocou bastante. Eu gosto muito do vocal mais melódico que tem essa música, né? Ela traz uma pegada espiritual, mostra o quanto as ações estão conectadas, esse tema de que tudo é finito, de vida, de morte. Tem até uma frase que repete bastante nela: "The grass still withers and the flowers fall". Cara, essa frase que significa, né? A grama ainda murcha e a flor cai. Que o tempo não para, né? Independente do que aconteça. Essa emoção aí me pegou de verdade, viu? O que você achou? Cara, é pra mim uma das preferidas do álbum, assim, porque uma coisa que o POD tem uma capacidade muito grande de transmitir é emoção nas suas letras, assim, né, cara? E por mais que às vezes seja uma fórmula quase até meio repetitiva, até quase semelhante ali a músicas mais clássicas deles, mas eu acho que nenhuma música deles consegue ser exatamente a mesma coisa, sabe? Apesar de lembrar a fórmula, mas digamos assim, a receita é a mesma, mas o produto é diferente, assim, sabe? Essa música me tocou muito, cara, e até porque boa parte dessas letras e da estrutura das músicas foi escrita até durante a pandemia, né? Então me remete muito a esse período da pandemia, né, cara, que é um período muito pesado, né, pra história da humanidade. Mas assim, falando em termos musicais, cara, acho o começo muito legal, cara, os versos, a maneira como a guitarra é construída, né, os arpejos da guitarra são feitos, o refrão é muito bom, cara. Um interlúdio é muito interessante com um teclado, cara, que quase me lembra, assim, até músicas do In Flames de alguns anos atrás, sabe? Com um toque eletrônico ali. E uma gritaria muito pesada no final, que eu achei que ficou da hora, cara. Pra mim, 5 de 5 também, Breaking, acho uma música, pra mim, das melhores do disco aí, cara. Muito boa, Breaking. Não, realmente, cara, essa música me tocou de verdade, assim, ouvir ela, assim, foi muito gostoso, muito reconfortante, como diriam, né? E pra mim também é 5 de 5, essa fácil, a gente tá bem alinhadinho nessa, porque essa realmente é uma música lenta, diferente, né? Algumas vai. É uma música lenta, diferente do que a gente tá acostumado, mas realmente quando ela toca, ela pega pra valer, assim. Então, 5 de 5, fácil. Relaxa Mole Podcast. Falando em músicas emocionantes, emocionais, a gente tem a 6ª faixa do álbum, que é Lay Me Down, que é mais uma música aí que meio que comprova a teoria de que a gente está indo para uma parte diferente do álbum nesse momento. É uma música mais lenta, mais leve, mais quebrada, que tem uma letra muito profunda. Eu gosto muito dessa música no sentido de como as guitarras estão conectadas com o baixo, e a bateria também vem naquela pegada mais profunda, assim. Então tudo soa muito harmônico, é muito gostoso de ouvir essa música.
E a pegada mais legal ainda que eu vejo nessa música é a letra dela, né? Que ela traz as informações, umas questões mais espirituais, digamos assim. Me parece até uma despedida de algum ente, de algum querido que você acabou se separando desse mundo físico e que vai se reencontrar no mundo espiritual. Então é um negócio bem profundo, assim, bem bonito, bem interessante de se ouvir. O que você achou? Parece uma música de acalento, né, cara? Ainda pensando talvez na questão da pandemia, deve ser uma música do tipo assim, é ruim e tal, mas tem que deixar aí. Talvez uma coisa quase espiritual, como você falou, concordo, assim. No que diz respeito à parte musical em si, né, cara, eu lembro o começo dessa música me lembra muito o início dos anos 2000, assim, a maneira como a música começa, ela me lembra, tem um som muito nostálgico, assim. A estrofe é com aquelas características bem dos anos 2000, assim, né, cara? A maneira como é construída as estrofes da música, com a guitarra bem aguda, assim, né, cara? E o refrão é realmente muito emotivo, né, cara? Pra mim, é uma das melhores do disco, assim, não talvez... eu tentei talvez fugir um pouco da parte emotiva, eu acho que é uma das músicas mais pesadas. Então eu tentei fugir um pouco eu preferi voltar nas músicas mais alegres, assim. É uma música muito legal, mas pra mim ficou no 4 de 5, cara. Ela realmente é um meio termo ali no disco, né? Ela realmente é a música de meio de disco, né? A música onde você acende o isqueirinho e sei lá, chora um pouco, assim. A música pra mim 4 de 5, cara. Mas é muito legal. Realmente, eu concordo com você, a minha nota também é 4 de 5, justamente porque assim, ela é muito emotiva, ela tem esse lado mais triste, mais espiritual e tal, mas é uma música muito boa, né? Então, 4 de 5 é uma boa nota. Relaxa Mole Podcast. Olha, vamos para uma faixa agora que particularmente me pegou, hein? Já dando um spoiler aqui, faixa número 7, I Won't Bow Down. Cara, na boa, eu adorei essa música. Tanto a sonoridade dela quanto a letra dela. Ela tem uma pegada assim um pouco mais dramática, né? Um negócio mais impactante, assim, que me agradaram bastante. E, cara, quando ele fala a frase que o topo da montanha é sempre a base de outra montanha, cara, aquilo me pegou, alugou um triplex na minha cabeça, assim. A música fala sobre resiliência, fala sobre ambição, sobre perseverança, de não se curvar, né, para não bow down para as influências externas, né? Então, cara, eu adorei essa música. Cara, gosto muito dela, mas eu excluiria eternamente aquele início, cara. Eu tenho um horror, cara, dessa tentativa de fazer uma coisa marcante. Não que necessariamente seja ruim, tá? É que eu não gosto, beleza? Assim, eu acho que fica uma coisa muito forçada, cara. Aquele início, assim... Cara, eu não gosto dessa parada, assim. Mas é um gosto meu, assim, né? É o tipo de música que quando eu escuto esse tipo de chamamento, assim, e tal, ele já me incomoda, assim, sabe? Tirando essa parte, o resto da música é maravilhoso, assim, cara. O refrão é bom, tirando aquele porradão ali, tem a parte do rap ali, né, do hip hop é muito legal. O Sony tá afiadíssimo nesse ponto, né, cara, de mandar ver ali com suas rimas e tal. Eu acho que é uma música muito legal. Pra mim, tirando essa parte, que é a parte que me incomoda da música e não tem como ignorar, assim, cara. Então, infelizmente, essa música eu acabo não conseguindo, assim, quando vai começar ela, cara, que começa essa frase que você falou, né, que em cima da montanha tem... Ai, cara, aquilo me incomoda de um jeito, cara. Então, assim, eu não consigo dar 5, porque eu já sei que essa é a música que tem essa parte, então é 4 de 5 pra mim, cara. Mas tirando essa parte, a música é maravilhosa, mas me incomoda, eu não consigo desligar uma coisa da outra, assim. Cara, é muito engraçado, porque o começo da música é uma das partes que mais me pegam, assim, sabe? Aquele pam, pam, cara, aquilo envolve, assim, você já te prepara pro que tá por vir, entendeu? Pra mim, 5 de 5 faz essa música, tanto a parte do hip hop dele, cara, maravilhosa, quanto a parte mais lenta do refrão ali que ele canta, me tocaram muito, assim. Essa música pra mim acho que
Olha, não vou dizer que é a favorita, mas tá ali na top 3 aí fácil, cara. 5 estrelas fácil. Relaxa Mole Podcast. Estamos chegando na reta final do álbum agora com a música 8, a música número 8 do álbum Veritas, do P.O.D., This Is My Life, que tem a participação especial de Cove Reber, da banda Sousing. Cara, nessa altura do campeonato, a positividade, ó, tá lá em cima, né? É só coisa boa. A música é muito positiva, é quase que uma autoajuda, assim, né? Fala sobre aproveitar a vida, sobre permanecer forte em frente aos desafios. É uma música boa, mas acho que eu tô começando a sentir falta das minhas músicas depressivas, assim. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Uma terapia. Música ajuda. Cara, é uma música que eu acho legal, assim, ela é, como eu falei antes, assim, eu acho que as músicas com participação desse disco, eu acho que o P.O.D. tentou meio que puxar os caras pra uma zona de conforto deles, assim, né? Eu acho que a música Drop, que é com o Randall, né? Acho que trabalham, muda um pouco o estilo do P.O.D. e empurra um pouco mais pro estilo do Lamb of God, né? Eu acho que a música A Afraid to Die puxa um pouquinho pro lado mais lírico, talvez, da Tatiana, e essa música, ela puxa para um lado um pouco mais hardcore, post-hardcore, punk rock ali, enfim, um indie de vez em quando, do Cove Reber, assim, né, cara, me lembra até um Turnstile, assim, algo nesse sentido, que não é exatamente não é tipo, é um P.O.D. e um hardcore punk rock meio que misturado, então não é nem exatamente nem P.O.D. nem outra coisa. Eu gostei bastante dessa música, cara. Ela é legal, mas sinceramente eu achei ela meio fora do disco, assim, sabe? Eu achei que essa música ela é bacana, mas eu, na minha visão, cara, eu acho que ela tá meio jogada, assim, cara. Eu acho meio que deslocada, né? Você falou assim, né, tipo, que queria as músicas mais depressivas e tal, ou até mais no estilo P.O.D. Ela parece uma música meio deslocada, assim, realmente, do resto do disco, assim. Não é uma música ruim, mas eu acho que na composição do disco eu não consegui enxergar muito paralelo, assim, sabe? Você tem uma música anterior que é I Won't Go Down, e aí você tem uma outra música depois que a gente vai falar, que é uma música um pouco mais lenta, vamos dizer assim, né? Mais introspectiva. E essa música eu achei que ela ficou meio jogada, assim, sabe? Eu achei ela meio sem sentido dentro do disco, mas é boa. Então eu dei nota 4 de 5 pra ela por ser uma música boa. Mas dentro do disco eu acho ela meio perdida, assim. Você falou tão mal da música e deu nota 4. Eu não falei mal da música, eu falei que eu acho que ela tá meio perdida dentro do disco. A música é boa, mas na composição eu acho ela meio deslocada, assim, só. Não, realmente, eu concordo com você. A música, ela tem o seu valor. Não é, assim, uma das minhas favoritas aí do álbum, por isso que a minha nota para essa música é 3 somente. Eu gosto dela, assim, não é a música que vai me chamar a atenção no meio da multidão. Mas ela tá realmente meio jogada ali no álbum, ela não se conecta nem com a música anterior, nem com a próxima. Então ficou um pouco esquisito nesse sentido, assim, parecia que não tinha onde pôr essa participação e colocaram ali. Pra não alimentar a treta, eu vou mudar minha nota pra 3 também, porque eu concordo com você. Eu acho que ela não tá no nível das outras ali, que são 4, então eu acho ela abaixo. Vou mudar ela pra 3 aqui, na minha avaliação. Thiago Punhossi. Porque realmente ela tá... Persuasão. Tá fora. Não, é porque realmente ela tá fora, mas eu não falei mal. Eu acho que ela é legal. Não, mas eu também acho ela legal. Assim. Ela tem umas partes ali bem legais também. A parte do vocal do cara, do Cove Reber, é bem legal também. Eu gosto do vocal dele. Mas realmente não é a música que mais me chamou a atenção. Relaxa Mole Podcast. Vamos então pra faixa número 9. Entramos agora na reta final do disco de fato, né? Últimos 3 posições aí. Temos a música Lies We Tell Ourselves, uma música já bem mais lenta, né, cara, uma música mais reflexiva, uma música cringe. Cringe é a palavra, cara. Só tenho isso a dizer, cara. Acho uma música que ela tá longe, na minha opinião, de estar no nível do P.O.D. Assim. Parece uma música feita por uma banda cover de P.O.D. que queria imitar o estilo do P.O.D. Assim. Eu acho uma música que ela tem o seu valorzinho ali de vez em quando, tá? Acho que uma coisa ou outra se salva da música,
Mas, meu Deus do céu, é o fundo do poço essa música, hein, cara. Eu acho ela muito fraca, assim, cara. A maneira como ela começa é muito cringe, cara. A maneira como vai pro refrão é cringe. A métrica do vocal com a guitarra parece que não se encaixa ali no refrão. Fica meio perdido. Parece uma banda adolescente começando a carreira, não me parece uma banda madura, tá? Mas assim, tem o seu valor em alguns pontos ali. Eu acho que tem uma outra coisa dessa música que... O P.O.D. sempre tem uma música nesse estilo, né? Dentro do disco, né? Sempre tem uma música mais romântica, quase. Uma música mais envolvente nesse sentido. Mas, cara, tem um solo de guitarra totalmente aleatório, cara, com uma cara de anos 80. Não dá, cara. Essa música não dá. E é música de trabalho. Tem clipe, tá rodando aqui o clipe, cara. O que você acha aí, Thiago? Eu vou parar de falar. Cara, eu vou ter que concordar com o palestrinha aqui, mas não tem como. Faltou criatividade nessa música, assim, sabe? Não... É tudo muito desconexo, é confuso. A letra até, falando mentiras que a gente conta pra nós mesmos. A palavra cringe é exatamente a descrição perfeita pra essa música. E essa aí, pra mim, de longe, é a pior do álbum. Eu não vou dar nota zero. Liar. Pois é. Aquele grito no... Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Não precisava, né? Eu não vou dar zero pra não ficar assim tão feio assim, porque a música até que tem um valorzinho assim, mas... Uma estrela. Eu vou de 2, porque dentro da avaliação do disco ela é pior. Então eu vou jogar no 2 ali, que é pra... Mas poderia ser 1 também, tá? Poderia ser 1. Vou deixar no 2 ali, tá? Mas com certeza é mal, pior. Na minha visão também é a música mais... Não pior. É a pior música do álbum. Não, é a pior música do álbum e quiçá uma das piores assim que eu ouvi nos últimos tempos do P.O.D. assim, cara. Eu acho muito fraca. Desculpa, P.O.D., mas pra mim, na minha opinião, essa música, ela é muito fraca. Assim. Parece que vocês resgataram, acharam uma música, não sei da onde. Mas enfim, vamos tocar o barco aqui, porque não vamos ficar muito tempo nessa música aí. Deus me livre. Relaxa Mole Podcast. Então, chegamos à música 10, que se chama We Are One, Our Struggle. Começa aí, cara. O que você achou dessa música? Eu tenho sensações... Puta, cara. É que assim, We Are One, né? O título já parece um hino. Eu não gosto de músicas que são hinos. Não consigo gostar, tipo, nós somos um, vamos lutar, vamos atrás dos nossos objetivos como pessoas unidas e lindas que somos, comunidade e tal. Cara, é uma música hino, e música hino pra mim não desce, assim, sabe? Ela é legal, ela é bacana, é divertida, o vocal é muito bom, a bateria é muito boa, mas, cara, não rola. Eu acho engraçado você falar isso, mas I Will Bow Down você gostou, né, cara? E tem a mesma Mas pegada. ela não é um hino. Ela não é um hino. O mesmo ritmozinho ali, hein, não, cara? Ela não é um hino. Não é um hino, não é um hino. Essa aqui é um hino. Eu não gosto de música mas hino. não me desce também essa coisa do coreto ali junto, tudo. Parece uma coisa meio torcida organizada de segunda divisão, assim, sabe? Uma coisa muito... We are one. Parece aquela tentativa assim, vamos fazer uma música pra que na hora do show a galera cante junto conosco, assim, mas tipo, é só a música 9 do disco, sei lá. Enfim, não me apeteceu, tem algumas partes legais ali, cara. Os riffs ali antes de chegar no refrão são interessantes, o meio da música é bacaninha ali. Mas também é uma das músicas assim que não me agradaram muito, cara. 3 de 5. O que você acha? Cara, antes de dar a minha nota, eu só queria comentar que essa música lembrou muito a Coming Undone do Korn, que eles fizeram justamente pra soar como um hino, pra galera cantar no show e tal, e cara, não cola. Quando você faz um negócio forçado assim, ela não vai emplacar. Não adianta. Então pra mim a nota... pode falar. Eu acho que no caso do Korn é pior ainda, né? Porque você usa uma música já pronta pra fazer algo, né? Tipo, você pega uma música do Queen, que é um puta de um clássico do rock mundial, e é pior ainda, né? Só esse comentário que eu queria fazer, né? Não, realmente, cara. Então, música hino pra mim realmente não cola. Eu vou dar nota 2, porque ela é um pouco melhor que a Lies We Tell Ourselves.
Então a métrica tá semelhante, né? Eu dei 2 pro Rise with Sell Ourselves e dou 3 pra essa. Você tinha dado 1 pra outra e agora dá 2 pra essa. Então, Isso. tá meio próximo aí. Vamos pra última, cara. Vamos pra última. Bora. Que Bora fechar o álbum. aí. A sequência Não rolou. aí não rolou. Próximo podcast. Então, chegamos ao final, última música, chamada Feeling Strange. E eu vou ser sucinto em falar que eu, de fato, me senti estranho ouvindo essa música. E eu acho que partes da letra traduzem exatamente o que o P.O.D. estava pensando, talvez, quando gravou essa música, porque eu ficava me pensando por quê? Por quê? Qual é o sentido? O que isso está acontecendo? A letra é bonita, assim, até certo ponto, tô brincando aqui, mas essa batida rap também nostálgica, lembra bastante batidas de rap dos anos 2000, né? É uma letra legalzinha até, ali tem uma pegada bem anos 2000, mas, cara, também não é uma das minhas melhores, assim, não é uma das minhas preferidas do disco. Acho que termina meio bad o disco, assim, sabe? Com 3 faixas que eu acho que são bem ruinzinhas, assim. Eu acho que o disco não termina muito legal. E essa música, no fim, também acho que traz muito isso, assim, de não trazer um final talvez melhor e tal. Não sei, cara. Não me pegou também essa última faixa. O que você acha aí, cara? Não foi uma das minhas preferidas, com certeza, cara. O que você achou? Assim, o que você falou da conclusão do álbum é perfeito, assim. Ele leva o álbum para uma conclusão meio bad feelings, assim, né? Mas em compensação, pelo menos pra mim, essa última música é uma música que me lembrou mais o passado do P.O.D., as músicas mais melódicas dele lá de trás. Então até que gostei da música, assim. Mas realmente não me pegou esse final de álbum com essas 3 músicas e essa conclusão meio bad, assim. Mas da música em si, se eu for analisar ela isolada, sozinha e tal, eu gostei dela. Não achei uma música ruim. Não é a melhor do álbum, obviamente, mas assim, é uma música que eu gostei muito do vocal e gostei muito da bateria dela. Acho uma bateria simples, mas muito bem encaixada dentro da melodia. A letra, como você falou, tem toda essa questão de se sentir estranho, de estar meio desconfortável, de buscar estar meio desorientado, de buscar ajuda, alguma coisa nesse sentido. É uma letra bonita, uma letra interessante, pode ajudar muita gente. Mas realmente, cara, a pegada final do álbum ali, na minha visão, deixou a desejar. E eu acho que a impressão que eu tenho dessa música é que ela é uma música que tem um refrão bom, mas na música errada, assim, sabe? Eu acho que o refrão da música é legal, mas eu acho que é um refrão que talvez deveria estar em outra música, assim, não sei, cara. O sentimento que parece que o refrão se encaixou nela. Porque o refrão é legal, mas parece que não é o refrão pra música, assim, sabe? Mas são opiniões, né? A minha nota é aquela nota mais ou menos ali do tipo assim, não é tão ruim dentro do disco, é uma das menos favoritas. Eu dou 3 de 5, cara. Qual que é a tua nota? 3 de 5 também. Então, acho que é mais ou menos o álbum ali terminando numa pegada mais... Mas acho que essa média final do álbum dá uma caída por conta das últimas notas aí, né, cara? A melhor parte da música é a conclusão dela ali, que fecha o álbum naquele espanholzinho ali, ó. Essa parte do começo e do fim ficou legal. Eu gostei. Ficou massa mesmo, cara. Próximo podcast. É isso, cara. Analisamos aí um pouquinho, né, as 11 faixas desse disco, demos nossas opiniões pessoais. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, fiquem à vontade para discordar ou concordar, né? Não estamos aqui para formar a opinião de ninguém, apenas expor a nossa, né? E eu queria ouvir de você, Thiago, qual é a tua opinião geral desse disco, assim, né? Agora com a obra fechada, que nota você dá e quais são suas visões sobre esse disco? Quais foram suas impressões gerais dele? Cara, assim, eu me empolguei muito começando ouvindo o álbum. As primeiras faixas ali são bem legais, mas depois da terceira, quarta faixa começa uma queda, assim, né? Tem músicas boas, não tão boas ali no meio do caminho, e ele tende para um declive, assim, né? No final do álbum. Gostei muito do começo, de novo, pesado, interessante, criativo. As participações são bem legais.
salvo uma participação ou outra ali que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de construção e de potencial desses convidados que fizeram esses collabs, mas o álbum como um todo aí, cara, eu vou dar uma nota, pode ser meio, assim, meio, ou tem que ser redondinho? Não, dá uma... Acho que eu vou dar uma nota 3,5, então vai ficar entre 3 e 4 estrelas ali. Tiveram músicas que eu dei nota 5, uma música que eu dei nota 1, então, né, nessa mistura aí, dessa análise, dessa média, vai ficar ali na tendência positiva, 3,5, porque o começo desse álbum é realmente muito bom. Cara, eu vou dar uma de mitão, assim, também, e vou dar um 3,5 pro álbum, assim, e se não pudesse arredondar, se não pudesse fracionar essa nota, eu daria mais o 3 do que o 4, tá? Se fosse mais redondinho, eu baixaria mais pro 3 do que pro 4. Eu concordo plenamente com o que você falou, cara. Acho que começa muito bem, as primeiras 4 até 5 músicas, eu acho que são músicas bem legais, mas se você considerar que de 11, 5 são legais, é menos da metade, né, cara? Então ficaria ali, ainda considerando momentos em que até nas músicas boas houve erros, na minha visão. Nas músicas mais fracas do álbum, pra mim, também teve acertos. Então é um álbum que, na minha visão, assim, ele é bacana, cara. Não é uma obra-prima. Acho que traz um pouco da nostalgia do POD dos anos 2000. Mas, assim, acho que tá longe de ser uma grande... Acho que mantém o POD vivo, pelo menos, sabe? Eu acho que tem algumas músicas legais ali, mas não é uma masterpiece, assim, da banda. Então eu ficaria ali entre um 3 e um 3,5. Acho que é uma nota bem dada. A gente fechou, combinou, né? 3,5 a nota final. No fim, ó, um escolhe uma música legal, outra música ruim. No fim, a nota do álbum como um todo é a mesma. Bolacha Mole Podcast. Então é isso, gente. Chegamos ao final aí do nosso review do álbum Veritas, do POD. Concorda com a gente, discorda com a gente, enfim, estamos à disposição aí para debater. Lembrando que são opiniões pessoais nossas, né? Não se ofendam se você gosta da banda e discorda do que a gente está pensando aqui. É mais uma opinião mesmo do que a gente acha, tá? E se você gostou do nosso trabalho, segue nosso canal aqui no YouTube, cara. Dá um joinha aqui, dá um compartilhar, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder os conteúdos que a gente posta aqui semanalmente. Além de tudo, também nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, que é o @bolachamole_podcast, onde toda semana também a gente posta vários conteúdos lá. A gente posta cortes também dos nossos episódios, enfim, é um canal bem interessante para você acompanhar e se informar também. A gente tem também o nosso X ou Twitter, que é o @bolachamollepod. A gente também posta várias novidades lá ao longo da semana. Nós estamos também no TikTok, que é o @bolachamollepodcast. Não vai ter dancinha exatamente, eu acho, mas nós temos os conteúdos postados também por lá, tá? E pra galera que é um pouco mais old school, nós temos o bolachamole.podcast@gmail.com. Você pode mandar lá a sua opinião, seu e-mail à vontade pra gente poder entrar em contato, digamos assim. Se você gosta do nosso canal, se você quer nos apoiar, se você tem condições e, enfim, tem interesse aí em manter esse canal vivo, acesse o apoia.se/bolachamollepodcast e pelo preço aí do que, Thiago? Pelo preço de uma verdade maldita, sei lá o que eu falei agora, você pode apoiar a gente lá no nosso Apoia-se, então, para manter essa estrutura aqui toda funcionando, beleza? Queremos agradecer a presença de todos vocês, sua audiência, seu carinho e, enfim, esperamos encontrá-los novamente no próximo vídeo. Fechamos aqui então, meu amigo. Tem algo a dizer? Nada mais. Obrigado por sua companhia. Então é isso, galera. Falou e até a próxima. Falou, galera. Se cuidem. Bolacha Mole Podcast.